Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Experimentação e ao Desenvolvimento de Protótipos e Projetos. Hoje a gente continua aí no tema de prototipagem com Arduino, passando para a parte 3 desse tema, nossa oitava aula no total, tá certo? Na aula passada a gente deu continuidade ao tema de Arduino, que a gente já tinha apresentado antes. No entanto, a gente começou com a programação através de linguagem, não mais através de programação por diagrama de blocos. Então, a gente viu algumas práticas iniciais, principalmente como fazer o controle das portas digitais, para ativar entradas e saídas digitais do Arduino, e também como fazer a interface com as portas analógicas. Então, a entrada analógica e a nossa saída simulando analógico ali, né, que é o PWM que a gente tinha visto. Então a gente viu como fazer a interface com esses recursos do Arduino. Na aula de hoje a gente vai entrar um pouco mais a fundo nessa questão de programação, então olhar para as questões de sintaxe para ver todos aqueles conceitos de programação que a gente já tinha visto lá no Open Roberta e ver como que isso pode ser aplicado aqui no Arduino também, como que isso se traduz para a linguagem do C++, que a gente vai utilizar no Arduino. E também olhar um pouco mais a fundo sobre a questão de sensores e atuadores, como fazer a interface desses componentes com o Arduino, tá certo? Então, esses aqui são os tópicos que a gente vai trabalhar hoje, começando aí pelas estruturas de controle, como eu falei, e as funções, né, que são os elementos aí essenciais para a gente poder trabalhar com programação. E depois a gente vai falar um pouquinho dessa questão da comunicação serial, que facilita bastante quando a gente está tentando debugar o nosso código. Também é uma forma de você usar o seu computador para se comunicar com o Arduino. E por último, como eu disse, a gente vai trabalhar a parte aí do hardware externo, né? Então, colocando o nosso Arduino para lidar com outros componentes, principalmente sensores e atuadores, que no caso aqui a gente vai ver os motores, tá certo? Os motores elétricos. Depois ainda tem aí a parte onde eu passo para vocês os desafios. Então, vamos começar pelas nossas estruturas de controle, tá certo? Então, essas são as estruturas que a gente vai ver: if, else, while, for e outras. Começando pelo if e else, a gente tem aqui um exemplo de sintaxe. Então, agora, já que a gente não tem um bloco definindo exatamente a execução desse comando, né, a gente precisa de fato escrever. Então, é importante você saber como é a sintaxe. A sintaxe vai definir para você como esse comando tem que ser, qual é o formato desse comando, né? Então, no caso do if, que seria o se, né? Se determinada coisa, então a gente vai escrever basicamente dessa forma. Sempre você vai começar com o comando if, depois, entre parênteses, você vai colocar a sua condição, então o que você está de fato testando. Lembrando que isso aqui tem que se traduzir num valor que vai ser verdadeiro ou falso, true ou false. E aí depois a gente vai ter, abre colchetes aqui, você vai ter então um espaço onde você pode digitar todos os comandos que tem que acontecer se essa condição for verdadeira, e depois fecha colchetes, tá certo? Lembrando que os nossos comandos aqui, né, nesse caso, como a gente está vendo, ele está só mostrando um exemplo de um comentário, mas aqui a gente teria outros comandos que podem ser executados e em C++ sempre terminando esses comandos com ponto e vírgula no final. Aqui mais para baixo ele dá para a gente o exemplo, explica para a gente a sintaxe quando a gente tem o se e o se não, né? Então, se determinada condição, faça isso. Se não, se for outra condição, faça isso. Se não, faça uma outra coisa. Tá certo? Então, basicamente a gente vai fazer um bloco de if completo e depois a gente tem a palavra else que vai representar para a gente o se não. E aí se você for se não, se, né? Aqui você pode fazer um if aninhado, que a gente vai chamar. Então, um se dentro do outro. Você pode implementar dessa forma, ou então simplesmente o se não. Se você não tem uma outra condição para testar, né? Então a gente tem uma condição padrão aqui, que seria a coisa C. Então aqui ele dá um exemplo para a gente. Imagina que você está lendo aí um valor de um sensor, né? Se esse valor desse sensor for maior do que 120, lembrando que as nossas leituras analógicas, a gente viu que por padrão, no caso do Arduino Uno, né, elas vão ter valores entre 0 e 1023, né, lendo aí por padrão de 0 a 5 volts. Então, se você tiver lido um valor maior do que 120, ele vai, por exemplo, acender um pino que pode indicar um alarme, por exemplo. Então, você poderia estar lendo fazendo a leitura
sensor de nível, né? E se o nível subir acima de determinado valor, você aciona um LED para poder indicar ao usuário que talvez você atingiu um limite máximo, por exemplo. Tá certo? Aqui a gente tem um outro exemplo onde se ele vai ter duas condições aqui, né? Então, se a temperatura estiver acima de 70, você vai fazer alguma coisa e desligar o sistema. Se não, se estiver entre 60 e 70, você está numa temperatura limiar ali. Então, você tem que informar o usuário de alguma forma. E se não, você não faz nada, deixa acontecer porque a temperatura está dentro do permitido. Tá certo? Então, alguns exemplos. Como sempre, gente, a gente tem aqui as nossas estruturas, as nossas páginas de ajuda do Arduino, tá certo? Então, sempre utilizar isso aí, porque facilita bastante. E nesse caso aqui, a gente tem essa vantagem de ter essas ajudas, esses sites em português, tá certo? Então, sempre que você tiver alguma dúvida no if, ou nas estruturas if, else, é aqui que você vai procurar e vai conseguir ajuda. Passando para mais um bloco de controle aí, seria o nosso loop de while, né? Então, lembrando, o loop de while é algo que vai ser executado continuamente até que uma determinada condição não seja mais verdadeira, tá certo? Então, ele vai vir aqui enquanto, while seria traduzido para enquanto, né? Enquanto uma determinada condição for verdadeira, ele vai executar aquele código, né? Então, ele está aqui dando um exemplo, né? Onde ele tem uma variável que é iniciada com valor de 0. Enquanto essa variável estiver menor do que 200, ele vai fazer alguma coisa e depois incrementar esse valor, né? É uma possibilidade. Outra possibilidade seria também você ficar lendo, por exemplo, o valor de um sensor. E enquanto o valor desse sensor estiver no valor aceitável, você não faz nada ou procede de alguma maneira. Se esse sensor sair do valor que você considera aceitável, então você vai sair desse loop e tomar outras ações, tá certo? Então o loop de while vai se repetir continuamente e infinitamente até a expressão dentro dos parênteses, aqui a nossa condição, se torne falsa, tá certo? Esse exemplo aqui do loop de while, né? A gente já viu que quando você tem uma condição que você sabe exatamente quantos passos tem que ser executados, na verdade, o melhor seria usar o nosso loop de for, né? Então, o nosso loop de for é quando a gente sabe exatamente quantos passos vão ser executados. E o loop de while é quando é indeterminado. Então, a sintaxe do loop de for é um pouquinho mais complicadinha, tá certo? Mas nada demais também. Então, basicamente, a gente tem o nosso loop de for e entre parênteses a gente vai ter três partes aqui, tá certo? Para a gente poder começar esse loop de for aí. Então, primeiro a gente tem um comando ali de inicialização, a gente vai inicializar normalmente uma variável. Depois a gente tem uma condição de parada, então eu estou dizendo, olha, vou executar esse loop de for até que essa determinada condição seja atingida, certo? E por último, a gente tem o nosso incremento. Então, vamos olhar aqui no... E aí depois, como sempre, né, a gente tem o nosso abre e fecha chaves para a gente delimitar o corpo aqui do nosso loop de for e aqui os comandos que vão ser executados. Então aqui a gente tem um exemplo onde a gente tem dentro do nosso loop principal, né, todas as funções do Arduino a gente tem o setup e o loop principal, que é o corpo principal do nosso programa. E dentro desse loop principal, a gente tem um loop de for aqui. Então, toda vez que ele entrou aqui, ele vai começar esse loop de for e ele vai contar. Então, basicamente, na inicialização, que é o primeiro comando aqui, ele está criando uma variável i do tipo inteiro, inicializando ela com valor de 0. Depois, condição. Então, esse bloco aqui vai ser executado enquanto a variável i for menor ou igual a 255. Beleza? E aí depois o incremento. Então, no incremento, o que ele faz? Esse bloco que a gente já tinha visto, né? Basicamente, ele está pegando essa variável i e adicionando 1 em cima dela. Então, se era 0 antes, ela vai passar para 1. Depois, na segunda iteração, vai passar para 2, para 3, para 4 e assim por diante. Tá certo? Então, basicamente, ele vai inicializar com i igual a 0. Ele vai verificar, 0 é menor do que 255? É. Então, ele vai executar esse código aqui, que no caso ele está escrevendo na porta analógica lá no meu pino 10, né? Ele está escrevendo o valor de i, que no caso é 0, e espera 10 milissegundos. Aí depois o que ele faz? Adiciona 1 no valor dessa variável i. E retorna aqui. O i ainda é menor do que 255, ou seja, 1 é menor do que 255? É. Então ele vai executar isso aqui de novo. Agora ele vai escrever 1
lá no PWM. Então, basicamente, o que ele está fazendo é, escreve 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele está, se ele estiver ligado a um LED, por exemplo, né, ele está incrementando o brilho desse LED aí, até chegar no 255, que é o valor máximo do PWM que a gente tem, disponível no Arduino 1. Depois disso, o que aconteceria? Terminou esse loop de for, ele vai vir aqui, e aí ele chega no final do nosso loop principal. Quando ele chega no final do loop principal, o que vai acontecer? Ele vai voltar aqui no início e entrar no loop de for de novo. Então ele vai começar de novo, do 0 até o 255, 0 até o 255, e assim por diante. Então, para o loop de for, a inicialização ocorre primeiro e apenas uma vez. A cada repetição do loop, a condição é testada. Se é verdadeira essa condição, o bloco de comandos e o incremento são executados. Quando a condição se torna falsa, o loop termina. Tá certo? De novo, tirado aí da nossa página aí de referência dos comandos e funções disponíveis para o Arduino. Aqui eu tenho algumas outras estruturas, onde eu não vou entrar em detalhes na sintaxe, né? Mas que são estruturas que vocês podem encontrar quando vocês estiverem estudando outros códigos aí, principalmente os exemplos com Arduino, né? Então, primeiro a gente tem aqui as estruturas, os comandos break e continue, tá certo? Para que servem esses comandos? Eles são bastante importantes quando você está executando um loop de for ou de while, e aí você tem um corpo normal ali, ou coisas que normalmente tem que acontecer, tá certo? Mas, se uma determinada condição for verdadeira, você não quer que aquilo seja executado, você quer que passe para o próximo valor, ou então você quer que saia daquele loop, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente tem é o break. Ele é bastante interessante quando você tem ou um loop de for ou um loop de while e você está executando comandos. Se determinada coisa for verdadeira, então aqui ele está falando, olha, se o valor que você leu lá no seu sensor for acima do limite, eu quero que pare esse loop, tá certo? Então, eu estou executando um loop aqui de controle, por exemplo, de uma malha, de um controle de velocidade de um motor, mas se acontecer alguma coisa e a temperatura do motor for muito alta, eu quero que saia dessa malha e eu vou fazer outras coisas. Vou parar de controlar a velocidade do motor e agora eu vou frear o meu motor totalmente, tá certo? Então, para isso, a gente usa o break. Ele vai basicamente dizer, olha, se isso aqui acontecer, break, ele vai sair desse loop de for, mesmo antes que a condição seja terminada, né? Condição de teste que seja atingida. Então, ele vai sair desse loop de for e continuar executando o resto do meu programa aqui, tá certo? O comando de continue, repara que aqui no final do break também tem que ter o ponto e vírgula, tá certo? O comando de continue, ele é relacionado ao break, mas ele tem um comportamento diferente. Ao invés de ele sair do loop de for totalmente, o que ele vai fazer é simplesmente para passar para a próxima iteração. Então, se você tiver no loop de for, ele vai contando aqui, né? Nesse caso, ele começa com x igual a 0 e vai incrementando. Então, aqui ele faz, olha, se o loop, o valor de x estiver acima de 40, o que ele vai fazer? Ele não vai executar esse resto daqui, ele vai pular para a próxima iteração. Então, ele vai pular para o 41, vai testar de novo aqui, vai continuar verdadeiro, vai pular essa parte, vai pular essa parte. Ele volta aqui sem executar o que está aqui no resto do comando for, tá certo? Então, aqui no caso, entre 40 e 120, ele não executaria esse valor e ele iria simplesmente pular para o próximo aí. Depois do 120, ele continuaria escrevendo aqui no meu pino de PWM, tá certo? A gente tem também um caso, uma condição interessante aqui, que é o switch case. Essa estrutura ela é útil quando a gente tem que comparar o valor de uma variável contra diversos valores possíveis, tá certo? Você pode implementar isso usando if else, então você pode fazer if, se o x for igual a 0, faça isso. Se não, se o x for igual a 1, faça isso. Se não, x for igual a 2, faça isso. Se não, se x for igual a 3, faça aquilo, e assim por diante. Isso aí, o problema é que isso acaba ficando um pouco difícil de realmente escrever esse código, certo? Fica repetitivo. Então, a estrutura de case ela vem para auxiliar nessa questão aí. Então, você pode pegar uma variável e simplesmente o case, você fala switch, o nome da variável, que seria o x, por exemplo, e você vai comparar. Caso o x seja igual a 1, aí você vai ter um comando. Caso seja igual a 2, você vai ter outro comando, e assim por diante. Tem a possibilidade também de a gente definir um valor padrão. Ou seja, se o x não é igual a nenhum desses valores que você comparou, é isso aqui que você vai executar. Tá certo? Você pode colocar esse comando default ou não. Repara que sempre depois de um comando aqui do case, normalmente a gente vai ter um break para falar, olha, depois que você já comparou contra esses valores,
sai disso aqui e vai para fora, porque a gente já achou, já encontrou o valor do x que a gente estava procurando, né? Aqui tem uma linha aqui no texto, faz algo quando o valor da variável é igual a 2, seria aqui, né? Beleza, gente? E tem uma última aqui que eu não coloquei exemplo, porque ela é bem parecida com o nosso loop de while. A única diferença do while é que, nesse caso, a sua estrutura de while, se a condição não for verdadeira, na primeira execução, ela não vai executar nenhuma vez o que está lá dentro, tá certo? Por outro lado, o do while, ele vai executar pelo menos uma vez o que tiver dentro dessa estrutura de controle aí, tá certo? Então, a única diferença do while simples é essa. Do while, ele vai executar pelo menos uma vez, mesmo que a condição não seja verdadeira em momento nenhum. Beleza. Com isso, a gente já fechamos aí a primeira parte da aula. A gente passa agora para as funções próprias. Então, quando a gente estava lá no Open Roberto, a gente falou um pouco de como utilizar funções, né? E principalmente funções com argumentos, e como isso auxilia ao nosso código ficar mais legível, ficar mais reutilizável. Então, acaba ficando, no final das contas, mais eficiente. Então, bastante importante esse conceito. Primeiro vamos ver como que a gente já tinha visto lá no programação por diagrama de blocos, como que a gente podia criar uma função, né? Vamos ver aqui no C++ como que a gente pode fazer. Então, de novo, a gente vai ter uma sintaxe própria aí. Aqui, a gente está falando da anatomia de uma função, né? Então, tem alguns pontos aqui. Basicamente, primeiro, ele está dando um exemplo aqui onde você vai passar dois valores para essa função, ela vai multiplicar esses valores e vai te retornar um resultado, tá certo? Então, a primeira coisa, vamos lá, algumas coisas que a gente tem que definir. Talvez o mais importante que seja o nome dessa função, né? Então, é interessante, você vai ter que dar um nome para essa função, é interessante que você use um nome que seja descritivo do que essa função faz. Então, se essa aqui é uma função que faz multiplicação, então você poderia colocar aqui, multiplicação. Aí, no caso, ele colocou minha função de multiplicação, porque o C++ já tem uma função de multiplicação, né? Que é o asterisco, aquele operador asterisco já executa justamente essa multiplicação para gente. Mas beleza, você vai dar um nome aqui para a sua função que seja indicativo. Depois, entre parênteses aqui, a gente tem os argumentos, tá certo? Nos argumentos a gente vai ter que ter um nome para esse argumento, que não tem problema se for o mesmo nome de um outro variável que já existe no seu texto, no seu código, tá certo? Mas ele vai ter que ser um nome aqui que você vai utilizar depois no código aqui no corpo da sua função. Então também é interessante que seja, quando possível, um nome bastante descritivo, tá certo? E aqui é importante, além do nome da função, que no caso é xy, a gente também tem que indicar qual que é o tipo dessa variável, tá certo? Então, xy, você está vendo o int aqui na frente, indicando que é uma variável do tipo inteiro, tá certo? Aí depois a gente tem, de novo, como sempre, para definir o escopo aqui da nossa estrutura, né? Então a gente tem aqui abre chaves e fecha chaves, tá certo? Aqui dentro vai ser o corpo dos comandos que você quiser trabalhar. Então a primeira coisa que ele fez aqui foi criar uma variável do tipo resultado, tá certo? E aí depois ele está falando, olha, essa variável resultado recebe a multiplicação do x e do y. E aí depois, uma vez que você teve isso, ele está então retornando esse resultado, tá certo? E aí repara, esse valor aqui, essa variável que você está retornando, ela tem que ser do mesmo, você tem que indicar qual que é o tipo dessa variável que vai ser retornada. Na hora de declarar, na hora de construir a sua função, você tem que dizer qual que é o tipo da variável que ela retorna. Ela retorna um booleano, ela retorna um char, ela retorna um inteiro, um float. Como que eu indico isso? Aqui no início. Antes de tudo, antes de eu colocar o nome da minha função, eu vou dizer qual que é o tipo do valor que essa função retorna. Então, se aqui ele está retornando no tipo inteiro, aqui em cima tem que também estar indicando que o que você está retornando aqui no comando de return é do tipo inteiro, tá certo? Então essa aqui é a anatomia de uma função. Aqui eu tenho um exemplo, a gente já trabalhou aí com o PWM na aula passada, né? E a gente viu que o nosso PWM ele vai de 0 a 255, são os valores possíveis, né? Então, 255 vai ser equivalente a você ter 5 volts lá no seu pino de saída. 0 vai ser equivalente a você ter 0 volts e no meio do caminho aí, né? O que eu fiz aqui? Então, só que, às vezes, quando você quer controlar o brilho de um LED, por exemplo, você quer definir que o brilho do LED vai para 70%.
Aí você tem que ficar fazendo a conta de, poxa, 70%, se eu quero que meu LED brilhe 70%, quanto que eu tenho que jogar lá no meu PWM? Aí você tem que calcular 70% de 255. Então aqui eu criei uma função muito simples, exatamente para poder fazer isso, tá certo? Então é uma função que converte, repara, olha, o nome dela é descritivo, então é uma função que converte percentual para o valor PWM, tá certo? Aqui é minha variável de entrada, meu argumento de entrada, valor percentual, tá certo? Às vezes a gente abrevia um pouco, só para poder economizar espaço aqui no código para a gente poder ver, né? Mas o mais importante é que isso aqui seja fácil para quem está lendo o código de entender. E aqui eu estou dizendo qual que é o tipo dessa variável, float. Eu sei que essa função vai retornar um valor entre 0 e 255 para eu poder acionar o PWM. Então, ela vai ser do tipo inteiro. Não tem como essa função, não posso pedir para essa função retornar 253.2, né? Então, o que que eu faço? Primeiro, eu crio uma variável, valor PWM, e inicializei ela com 0. E eu defini aqui, olha, se o valor percentual, seja, se esse, porque esse argumento aqui é do tipo float, né? Então, ele pode ser 0.2, 0.3, 1, 2, 4, qualquer valor, né? Pode ser 30,7%, mas, como ele é um valor percentual, é importante que ele esteja entre 0 e 100. Então, não tem como eu pedir para o meu LED brilhar com 110%, nem com menos 5%. Tá certo? Então, vou checar aqui. Olha. Se o valor percentual que o usuário pediu, o usuário, quando está chamando essa função, se esse valor percentual for maior do que 0 e menor do que 100, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor percentual, multiplicar por 2,55 e aí eu vou ter o meu valor em PWM, né? Só que eu tenho que converter isso para inteiro. Para eu converter esse valor para inteiro, eu vou usar esse comando aqui. Então, vou usar um int entre parênteses esse valor. E aí agora isso tudo aqui vai ser convertido para um valor inteiro, onde eu vou salvar na minha variável val_pwm e aí depois é isso que eu retorno, tá certo? Então, quando eu for lá no meu código principal, no meu loop, né? Eu vou dizer, olha, lê o botão, se o botão estiver pressionado, né? Então aqui estou usando um pull-up, uma entrada do tipo input pull-up. Então se o meu botão estiver pressionado, eu vou escrever lá no LED, no meu pino LED, o valor percentual para PWM 70%. Então eu vou acionar o meu LED com 70%. Então, ao invés de eu usar aqui o valor 70 vezes 2,55, fazer a conversão lá, vezes 0,7 vezes 255, converter para inteiro, eu simplesmente chamo minha função e eu já sei que o valor que essa função vai retornar, mas já posso usá-la aqui dentro do meu analog write, por exemplo, tá certo? Ela está retornando um valor que já vai ser um outro argumento aqui utilizado pela função analog write do próprio Arduino, tá certo? Então, beleza, é assim que eu consigo declarar as funções e tem uma questão interessante aqui, que quando eu estiver declarando as minhas funções, eu posso definir valores padrões para os argumentos, tá certo? Então, no caso aqui eu estou criando uma variável, uma função chamada eleva, né? Que ela vai fazer um valor x elevado a y. E aí, para eu fazer isso aí, basicamente, no C++, a gente tem essa função pow, que seria power, né, em inglês. Então, isso aqui vai me dar x elevado a y. Só que, na minha função eleva, eu quero dizer para o usuário, olha, se você não definir elevado a alguma coisa, eu vou usar elevado ao quadrado. Então, eu posso chamar a minha função como eleva 2,3, por exemplo, e aí vai ser 2 elevado ao cubo, e vai me retornar 8, ou então posso simplesmente chamar eleva, entre parênteses, 2. E ele vai simplesmente assumir, ele vai simplesmente jogar esse valor 2 para a minha variável x. E a minha variável y, ele vai usar o valor padrão de 2. Tá certo? Então ele vai fazer 2 elevado a 2. 2 ao quadrado, ele vai me retornar 4. Tá certo? Se eu fizer eleva 3, ele vai me retornar 3 elevado a 2, 9. Então, eu posso fazer, na hora que eu estiver usando essa função, eu posso passar um valor para y ou não. Então, isso aqui eu defino um valor padrão para o meu argumento, tá certo? Toda vez que você for criar uma função, você pode fazer isso, caso não seja uma variável, caso seja uma variável que faça sentido você ter um valor padrão para ela, né? Então, aqui eu tenho uma única questão, gente, aqui. Tem um outro exemplo de uma outra função aqui, que é a função soma vários, né? A única questão aqui é o seguinte,
Depois que eu definir um argumento com valor padrão, todos os outros argumentos que vierem depois dele também tem que ter valor padrão definido, senão o meu compilador não vai conseguir entender quais variáveis devem assumir valor padrão ou não. Então, dessa forma aqui está correto, declarei uma função com 4 argumentos, sendo que 2 delas têm valor padrão, tá certo? Beleza, isso aqui está aceitável. Eu posso chamar minha variável SomaVario só com 2 parâmetros, por exemplo, ou com 3 ou com 4. Agora, dessa forma aqui não está correto. Por quê? Eu declarei uma das minhas variáveis com valor, o argumento com valor padrão, e depois dele não tinha nenhum. Então isso não pode acontecer, tá certo? Senão meu compilador não consegue, na hora de gerar esse código aí para mim, dizer, na hora que eu chamar essa função, né, ele não vai saber como atribuir os valores para cada uma dessas variáveis aqui. Então só tomar cuidado com essa questão aqui, se você estiver usando valores padrões para os argumentos da sua função. Beleza, agora a gente vai passar para uma ferramenta bastante interessante aqui, que é a comunicação serial. Então vou ver como que faz para eu usar o meu Arduino para comunicar através da porta USB normalmente com o meu computador, por exemplo, ou com outros dispositivos. Bom, o Arduino, devia ter colocado uma fotinha aqui, mas eu posso mostrar rapidamente para vocês. O Arduino tem, cadê? Aqui em cima, tá vendo que 2 pinos aqui, 0 e 1, seriam os pinos TX e RX, tá certo? Esses pinos aqui, ele também, repara, que ele está junto com as nossas portas digitais, então os pinos 0 e 1 podem ser utilizados para acender porta normalmente, acender um LED, por exemplo, ou ativar nossas portas digitais, ou ele também pode ser utilizado para fazer essa comunicação serial. Comunicação serial, né, é o oposto de comunicação paralelo, quer dizer que eu estou escrevendo um bit de cada vez naquele TX ali, por exemplo. E da mesma forma eu estou esperando leitura no meu pino RX, que seria de read, né? Eu estou esperando leitura um bit de cada vez, tá certo? Então, uma forma de comunicação padronizada já, que é chamado de serial, né? E esses pinos também estão conectados à minha porta USB do Arduino. Então, o Arduino tem aqui na frente uma porta USB, né? E esses pinos também estão conectados à porta USB. Então, eu posso enviar comandos seriais e ler comandos seriais através do meu computador e interfacear com o Arduino, tá certo? Então, para isso tem uma biblioteca própria, que é chamada de serial. A gente vai falar um pouquinho mais de bibliotecas daqui a pouquinho, no final dessa aula. Basicamente, essa biblioteca nova aqui, ela vai nos dar novos comandos que são utilizados justamente para a gente utilizar essa escrita e leitura serial. Esses aqui tem vários comandos aqui, de novo, vocês podem acessar lá a página de referência do Arduino. Esses aqui são alguns que eu marquei como mais utilizados, né? O primeiro deles é o begin, que é toda vez que a gente for iniciar a comunicação serial, a gente tem que definir qual que é a taxa de comunicação, ou seja, quantos bits eu vou enviar por segundo e quantos bits eu espero receber por segundo. Então isso eu tenho que definir, porque senão o meu computador está conversando numa velocidade e o Arduino está conversando em outra, eles não vão conseguir se comunicar. Então você tem que definir um valor padrão, que é normalmente utilizado, é 9.600 bits por segundo. Isso aí também é chamado de baud rate, tá certo? Então, a begin serve justamente para isso. Então, olha aqui no nosso exemplo, né? Lá na configuração da placa, eu vou, por exemplo, indicar aqui serial.begin. Então, eu vou falar, olha, vou começar a comunicação serial e eu vou utilizar a frequência de 9.600 bits por segundo, tá certo? Então, configurou a placa aqui. Depois a gente tem algumas opções para escrita e algumas opções para leitura. Para escrita, a gente tem aqui o print, line e o write, tá certo? O write seria uma opção, a gente vê que a gente tem o write e o read aqui, né, que seriam opções de mais baixo nível para escrita e leitura, respectivamente. O print, ele vai escrever, ele vai pegar um determinado valor numérico ou uma string, né, que a gente pode definir entre aspas aí,
como está aqui no nosso exemplo, e ele vai simplesmente escrever. Se eu usar o print line, então ele vai escrever e passar para a próxima linha, tá certo? Ele vai escrever aquilo e enviar já. E aí depois eu tenho as opções de leitura. Então, o mais baixo nível seria o read, mas antes disso eu posso verificar se tem alguma coisa disponível para leitura usando o available. Então, se eu chamar serial.available, eu vou olhar, olha, tem alguém tentando me dizer alguma coisa? Se tiver, aí eu posso vir aqui e ler. Eu posso ler usando o read, posso ler usando o read string, então ele vai procurar uma string, e eu posso também procurar por valores numéricos nessa string que eu recebi. Então, para isso eu posso usar o parse int e o parse float, tá certo? Então, ele vai procurar um valor inteiro ou um valor de ponto flutuante. Beleza? Então, aqui no exemplo, ele está iniciando a comunicação com 9.600 e depois sempre ele faz isso aqui, ó. Ele vai lá imprimir uma linha que é Hello World, né? um Olá Mundo. É um comando normalmente utilizado aí para primeiro exemplo de programação. Depois ele imprime um valor numérico. Esse valor numérico, milis, ele te dá em milissegundos, fala quantos milissegundos passaram desde o início da execução do código. Tá certo? Então, desde a primeira vez que você colocou a alimentação no Arduino ali, ele começa a contar e esse comando aí vai te retornar quantos milissegundos passaram. Então, ele está imprimindo aqui quantos milissegundos dividido por 1000, então quantos segundos passaram, né? Depois ele imprime a palavra segundos e aí passa para baixo, espera um segundo e reinicia o loop, tá certo? Bom, beleza. Então o seu Arduino vai estar fazendo isso aqui, mas como que você faz para ver isso aí no seu computador, por exemplo? Eu falei que está ligado na porta USB, mas você ligou o Arduino no seu computador, e aí, como é que você vai ver esses comandos? Bom, para isso a gente tem essas ferramentas aqui, que seria um monitor serial. Então a gente tem, tanto no Tinkercad, aqui eu coloquei uma figura, né? Repara, você tem aqui o código e aqui embaixo a gente tem o nosso... Desculpa, aqui é a nossa parte onde a gente faz a ligação dos blocos, aqui é a parte do código, e aqui embaixo tem um botãozinho que é monitor serial, tá certo? O monitor serial, quando você abrir ele, vai abrir essa janelinha aqui, onde vai aparecer os valores que você recebeu do Arduino, e aqui nessa caixinha você também pode escrever valores para enviar para o Arduino, tá certo? A gente tem esse aqui no Tinkercad e na IDE do Arduino, se você estiver usando o seu computador fora do browser, né? Usando com Arduino real, a gente também tem essa opção aqui lá nas ferramentas Serial Monitor e Serial Plotter. O plotter seria essa opção aqui, onde a gente vai ter então um gráfico dos valores numéricos que estão sendo recebidos, tá certo? Então, lembra aquele exemplo que a gente acabou de ver aqui atrás? Olha lá, ele escreve Hello World, depois, na próxima linha, quantos segundos passaram desde o início da execução. Então, está aqui esse exemplo sendo executado. Hello World, depois 18 e a palavra segundos na frente. Depois espera um segundo e ele vai imprimir de novo. Hello World, 19 segundos. Tá certo? E aqui, lembrando, se olhar o plotter, ele vai ficar buscando valores numéricos aqui, que estão sendo enviados pelo Arduino, e vai fazer um gráfico desses valores. Então, nesse caso aqui, ele está fazendo 18, 19, 20, 21, tá certo? E está plotando esses valores aí pra gente. Beleza. Já estamos aí com bastante tempo de aula, né? E até agora nenhuma prática ainda. Então, vamos acelerar isso e passar para a nossa primeira prática aqui e ver ela funcionando. A aula é um pouquinho mais longa hoje, então não vai dar para eu fazer o código com vocês, mas eu vou mostrar aqui no Tinkercad. A ideia dessa prática aqui é você escrever através do seu, eu falei aqui no monitor serial, né? Tem como, além de a gente receber valores do Arduino, também enviar valores para o Arduino. Então o que você vai fazer é montar um circuito onde você vai ter 3 LEDs e aí o usuário vai dizer qual LED que ele quer acender ou apagar. Então, se ele enviar 1, por exemplo, você vai acender o primeiro LED. Se ele enviar 2, o segundo LED. Se ele enviar 2 de novo, você vai apagar o LED, tá certo? Então, você tem que monitorar se o LED está aceso ou apagado e, de acordo com isso, você vai atuar em cima. Se ele estiver aceso, você vai apagar. Se ele estiver apagado, você vai acender. Se o usuário enviar 3, a mesma coisa para o LED 3. Se o usuário enviar 4, 5 ou alguma outra coisa, você tem que retornar para ele uma mensagem de, olha, valor não disponível, né? Opção inválida, alguma coisa desse tipo. Então, dá um pause aí, tenta fazer essa prática sozinho. Ok? Voltou? E vamos ver lá no Tinkercad, então, como é que é a solução desse
exercício aí. Então, escolhe LED. Então, beleza, gente, olha só. Deixa eu carregar aqui. Beleza. Então carregou, demorou um pouquinho aqui, não sei porquê. Então aqui eu tenho os meus 3 LEDs, né? E aí a nossa configuração básica a gente já está acostumado com LED, né? Então tem positivo e negativo, tem que ter o nosso resistor aqui para poder limitar a corrente. E eu estou usando essas portas aqui. Então eu coloquei aqui tem como a gente colocar essas anotações aqui no nosso circuito, né? Então eu coloquei uma anotação aqui para indicar esse é o LED 1, LED 2 e o LED 3. Vamos ver o nosso código. Alguém mandou uma mensagem, me lembrando bem que está ficando difícil aqui de ver o código, né? Então eu vou dar um zoom aqui para ver se dá para enxergar um pouco melhor. Acho que assim já está suficiente. Vamos lá. Como é que é esse código aqui? Basicamente eu vou definir, né, os pinos associados a cada um do LED e eu vou também criar 3 variáveis aqui indicando se os LEDs estão acesos ou apagados. No início do meu programa os LEDs estão apagados, então coloquei o LED aceso é falso, o LED não está aceso, tá certo? E eu coloquei uma outra variável aqui que vai receber esse comando do usuário. Então, na hora que o usuário escolher qual LED que ele quer atuar, eu vou salvar em cima dessa variável aqui. Na minha função de setup, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que configurar esses pinos para saída, né? Isso é importante. E eu tenho que também iniciar a minha taxa de comunicação, né? Já que eu vou ter essa comunicação através da porta serial aqui, então eu tenho que ter o meu serial.begin. A gente acabou de ver isso. Então fui lá, coloquei os meus 3 LEDs, os pinos associados aos meus 3 LEDs como saída e iniciei na minha taxa de comunicação de 9.600 bits por segundo, um valor padrão. E de cara, já na minha configuração aqui, na minha preparação do meu programa principal, eu já enviei para o meu usuário. Então, enviei uma mensagem para o meu usuário, na hora que eu estou escrevendo dentro do Arduino, eu vou usar o print line, o print ou print line. Então, print line porque eu enviei e já passei para a próxima linha. Então, eu disse para ele, qual LED você quer atuar? LED 1, 2 ou 3. Então, já dei as opções, né? No meu corpo principal, eu vou sempre ficar monitorando. A primeira coisa que eu vou fazer é esperar e verificar se tem eu recebi alguma mensagem do meu usuário, o usuário escreveu alguma coisa. Se ele tiver escrito, eu vou ler essa mensagem e procurar por um valor inteiro, né? Então, já que eu estou procurando um valor inteiro, a gente viu a função parseInt. Então, ela vai pegar, o usuário pode ter escrito qualquer coisa lá, tiver um número inteiro lá no final, é esse valor que eu vou pegar. Esse valor inteiro eu vou salvar, então, na minha variável LED escolhido, que a gente já tinha declarado aqui, é do tipo inteiro, né? E aí, olha aqui, a nossa estrutura switch case. Então, esse exemplo aqui eu já estou pegando várias coisas que a gente viu aí ao longo da aula, né? Vários desses conceitos aí. Então, no meu switch case, o que eu vou fazer? Vou pegar esse valor aqui, switch LED escolhido, ou seja, esse valor que eu acabei de ler da entrada do meu usuário aqui, e eu vou comparar. Se o LED escolhido, o valor que o usuário escolheu, for 1, eu vou executar isso aqui. Se for 2, eu vou executar isso aqui. Se for 3, isso. Se não, se for um outro valor, se eu mandei meu usuário que retornou com 0, 1, 0, menos 1, 5, qualquer outra coisa, eu vou entrar aqui na minha opção inválida, tá certo? Então, eu vou enviar para o meu usuário opção inválida e vou dizer qual que foi o LED. Se ele tiver passado uma opção válida, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar o estado desse LED. Né? Então eu tenho que pegar, se o LED estiver apagado, eu vou acender. Se o LED estiver aceso, eu vou apagar. E depois eu vou salvar aqui vou modificar o estado da minha variável. Né? Então, uma vez que eu mudei, eu tenho que salvar isso aí. Então, eu poderia fazer agora o mesmo código aqui para cada um dos 3 casos. No entanto, a gente tem que sempre tentar evitar repetição, né, no nosso código. Então, eu criei uma função para isso, uma função própria, que eu mesmo criei, que chama muda LED. Então, essa função muda LED, o nome dela é muda LED, ela não retorna nada, então por isso void aqui, né, para indicar que a minha função não retorna nada.
E aí ela tem dois argumentos, pino LED e o estado do LED. O pino que você quer atuar é do tipo inteiro, e o estado atual desse LED vai ser um booleano. Então ele está ou aceso ou apagado. Então basicamente nessa função muito simples, né, ela vai olhar se o estado do LED for apagado, ou seja, false, né, então eu vou vou acender ele. Se não, se o meu LED já estiver aceso, eu vou apagar ele, tá certo? Então é isso que eu faço. Eu venho aqui, se o usuário escolher um, então eu vou chamar essa função com LED 1, que é o nosso pino lá, né? E o estado atual desse LED. Então, LED 1 aceso. Então, é isso aqui, quando eu chamar essa função, o que ele vai fazer? Se o LED estiver apagado, ele vai acender. E depois eu tenho que salvar essa alteração que eu fiz, né? Porque da próxima vez que o usuário chamar, eu tenho que passar para a minha função, olha, agora o LED estava aceso. Então, eu venho aqui e mudo essa função, tá certo? Repara que ainda tem uma certa repetição aqui no meu código, né? Teria várias formas aqui de eu melhorar, otimizar mais esse código, mas a gente já entra em alguns conceitos um pouco mais avançados aqui, já está fora do escopo dessa aula. Então, mas de qualquer forma, já facilita bem a gente não ter que repetir toda essa estrutura aqui dentro de cada um desses cases aqui, né? Vamos ver isso aqui funcionando? Então, basicamente, na hora que eu inicio a simulação, a princípio parece que não está acontecendo nada, né? Mas é porque eu tenho que vir aqui no meu monitor serial. Então, ele vai ter uma pergunta lá para mim, qual LED você quer atuar? E ele vai ficar esperando eu enviar um valor para ele. Então, vamos jogar aí o valor 1. Então, 1 e Enter. Na hora que eu aperto Enter, ele acendeu o LED 1 e me mandou essa mensagem de novo, né? Eu coloquei aqui dentro. Uma vez que ele executa isso, ele manda a mensagem de novo. Agora eu vou escrever o valor de 2 e Enter. Então, ele vai acender o LED 2. Se eu mandar o valor 2 de novo, o que vai acontecer? Ele vai apagar. Tá certo? E se eu mandar o valor agora de menos 2, escrevi um valor errado, então ele vai entrar lá no meu default, né? Ele vai entrar nessa parte aqui do meu código. Então ele vai escrever para mim opção inválida e qual que foi o valor que eu mandei. Então, ele vai me mandar uma mensagem lá, opção inválida, menos 2, tá certo? E volta a continuar executando meu código normalmente. Então, se eu mandar 1 agora de novo, ele vai apagar e assim por diante. Beleza, galera? Essa aí foi a nossa primeira prática. Vamos voltar aqui para os nossos slides e passar para frente. Já estamos aí com 40 minutos de aula. Mas agora a gente está chegando aí na último tópico aqui, né? Na última seção dos nossos slides, onde a gente vai ver trabalhando com sensores, com motores. Agora a gente já viu bem essa parte aí da sintaxe, como é que funciona, já consigo controlar o meu código muito bem. E agora eu tenho que ver aqui como que eu vou fazer para de fato interfacear com esses componentes mais interessantes. Então beleza, a gente vai começar aí vendo como lidar com os nossos sensores, né? Então, os sensores são muito importantes porque normalmente você não vai querer ficar lidando só com potenciômetro, só com LED, né? Só com a entrada serial. Eu quero que o meu Arduino ele vai executar alguma coisa prática, né? E para isso ele precisa de observar o que está acontecendo ao redor dele, o que está acontecendo no ambiente, né? Então, normalmente você vai querer olhar para a luminosidade, ou olhar para um sensor de movimento, para um sensor de fim de curso, alguma coisa para você poder implementar essa lógica, essa inteligência. Então não adianta você ficar trabalhando só com um botão, por exemplo, que depende de fato do usuário, né? A gente vai querer que o nosso Arduino tenha capacidade de trabalhar com outras variáveis também. Então a gente tem diversos sensores aí que podem interfacear não só com o Arduino, mas com os nossos microcontroladores, né? Aqui tem alguns exemplos na tela, né? Esses sensores podem ser do tipo passivo ou ativo. O que isso quer dizer? O sensor passivo quer dizer que ele não precisa de uma alimentação externa para ele poder trabalhar. A própria construção física dele vai levar com que ele altere alguma grandeza física de acordo com essa variável que ele está trabalhando. Então, por exemplo, a gente tinha aqui, né, que a gente já tinha visto aí no nosso desafio da última aula, o nosso LDR, o nosso resistor que varia a resistência de acordo com a intensidade luminosa. Então ele é um sensor do tipo passivo. Quanto maior a intensidade luminosa, ele vai modificar a resistência. Ele não precisa de uma alimentação de jogar 5 volts
0 volts nele para ele poder fazer isso, tá certo? Diferente, por exemplo, do meu sensor ativo aqui, né? O meu sensor ultrassônico, por exemplo, eu preciso alimentar ele com 5 volts, ele vai consumir energia para ele poder me dar essa leitura de distância aí. Então aqui tem algumas opções, sensor LDR, um sensor de tentar de testar extensão, né? Sensor de força, sensor de temperatura, sensor de presença, que seria esse aqui, e o nosso sensor ultrassônico, que é igualzinho aquele que a gente tinha lá no Open Roberto, que a gente colocou em cima do nosso robozinho, né? Que ele dava a distância do obstáculo mais próximo que a gente tem. Beleza. Só que aqui não é igual lá naquele kit Lego, que é fácil só pegar e ligar, né? Se eu vou usar um desses sensores, eu tenho que saber quais são as características dele para eu poder, de fato, conectar isso ao meu controlador. Senão eu posso ter problemas na minha placa ou simplesmente meu sensor não funcionar. Não tem como a gente falar de todos os sensores aqui, existe uma infinidade de sensores. Então, conforme for de acordo com a sua aplicação, a dica que eu posso passar aqui, a melhor dica seria a gente simplesmente dar um Google, né, no nome do sensor, e aí você pode pesquisar o nome do sensor mais o datasheet, ou então o nome mais a palavra, muitas vezes, você pesquisar o nome mais a palavra Arduino no final, já te traz bastante informação também. Então vamos pegar o exemplo aqui desse sensor de temperatura, TMP36. E aí, deixa eu vir aqui no navegador só para a gente fazer uma pesquisa, né? Vou pesquisar aqui com DuckDuckGo para poder não influenciar os resultados. Então, vou pesquisar aqui TMP36, tá certo? Já apareceu a opção ali para mim, justamente essas duas opções, datasheet e Arduino. Então, vamos ver TMP36 datasheet. Aqui, ó. No primeiro aqui, ele já tem pra gente uma opção de uma das fabricantes, né? Que é a Analog. E ele já vai trazer aqui para mim as principais características e depois mais detalhes. Normalmente vai ter um PDF aqui associado, o datasheet vai trazer todas as especificações técnicas desse componente. Então ele está te falando, olha, aqui ele está me dizendo, olha, o TMP, essa família 35, 36, 37 são sensores de temperatura, de baixa tensão, de precisão, tá certo? E ele vai me trazer mais algumas características aqui. Aqui ele vai me mostrar algumas possibilidades de encapsulamento desse componente, né? Então, isso aqui são circuitos integrados. A gente tem normalmente algumas configurações aqui possíveis. Aqui a gente estava vendo lá no Tinkercad era essa aqui, né? E ele vai te trazer as características. Se você vier aqui para baixo, ele vai te falar, olha, qual que é a tensão mínima, a tensão máxima, como trabalhar com ele. Se a gente vir aqui para baixo, ele já vai, provavelmente, vai ter alguns gráficos primeiro, né? Vai mostrar, olha só, aqui ele está me mostrando, olha, esse sensor, ele vai te dizer quais são os pinos, né? Que cada um dos pinos faz, e aqui ele está dizendo, de acordo com a temperatura, como é que é a tensão. Então esse TMP36 ele vai gerar uma tensão para a gente, que vai variar aí de 0 a 2 volts, 2 e poucos volts, né? De acordo com a temperatura. Então, através disso aqui a gente consegue, a gente está vendo que é bem linear, né? São retas aqui. Então a gente consegue traçar, de acordo com o valor de tensão que você está lendo, qual que é a temperatura no ambiente ou onde o sensor esteja. E mais para o final aqui, normalmente eles já trazem alguns exemplos de aplicação. Aqui ele tem uma. Olha lá. Então aqui ele vai te dar algumas informações sobre como montar isso e alguns exemplos de aplicação, certo? Então isso aqui para aplicações um pouco mais robustas, né? Isso aqui é bem interessante. E a outra opção que eu tinha falado é a gente pesquisar direto, né? Arduino. Então, como a gente está trabalhando com Arduino, provavelmente já vai ter muita gente que trabalhou com um sensor desse, então você vai achar exemplos aí. Então vamos pegar o primeiro aqui. Então ele já vai te trazer lá, olha, como conectar isso, como fazer a conexão desse componente na placa. Muitas vezes já traz também tudo explicadinho, como que funciona esse sensor e já normalmente já traz aí um código também associado para você poder fazer a leitura desse valor e começar a trabalhar.
Depois você não vai pegar esse código e copiar exatamente, né? Mas ele consegue te dar uma ideia inicial e você pode ajustar isso para a sua especificação que você de fato necessite, tá certo? Então, não tem jeito, vai trabalhar com sensores, com atuadores, você vai ter que pegar alguma especificação dele para poder entender melhor como que isso funciona, tá certo? E aí, a gente tem aqui então a nossa mais uma prática onde a gente vai trabalhar com mais um desses sensores, que vai ser o nosso sensor ultrassônico, né? Então, como que eu quero que isso seja feito? O nosso sensor ultrassônico a gente já sabe que ele envia o pulso sonoro e espera esse sinal de retorno, tá certo? No entanto, aqui mesma coisa, né? Lá no nosso kit Lego era só ligar e pronto, ele já te dava o valor. Aqui a gente tem que de fato enviar um comando, olha, envia o pulso sonoro, agora espera o retorno, tá certo? E aí calcula essa distância, a partir do tempo que demora para você ter esse eco, esse sinal de retorno, a gente calcula a distância do objeto mais próximo, né? Então, o que eu quero nessa prática aqui? Que a gente use um sensor desse para poder calcular a distância do objeto mais próximo e retornar esse valor através do monitor serial, tá certo? Tenta fazer sozinho aí, dá um pause no vídeo. Voltou. E vamos ver lá no Tinkercad como que isso é feito. Deixa eu fechar aqui. Vamos voltar para a gente ver a nossa outra prática, régua ultrassônica. Beleza, então aqui, né, a conexão dele é bem simples. De novo, a gente deveria, né, fazer também essa análise aí para entender exatamente como que funciona esse sensor aqui, né? Mas basicamente a gente tem, vou explicar para vocês porque a gente tá ficando sem tempo aqui. A gente tem alimentação, então estou vendo que isso aqui não é um sensor passivo, né? Ele precisa de uma alimentação externa. Então eu liguei aqui no meu 5 volts, tem que ver se ele pode ser alimentado nos 5 volts. Alguns sensores trabalham com 3.3 ou até menos, outros mais, né? Então eu liguei aqui no meu 5 volts, nesse caso pode, e no terra, tá certo? E eu tenho dois pinos aqui. Um pino eu vou dizer para ele, envia o pulso sonoro, tá certo? E no outro pino eu vou ficar esperando esse sinal de retorno, tá certo? Então, se você pesquisar por esse nome aqui, HC-SR04, lá, mais Arduino, também você vai encontrar exemplos prontos te dizendo como interfacear com esse sensor aqui. Vamos ver o nosso código como é que ficou. Basicamente, estou definindo aqui o pino do trigger, está ligado no pino 7, o pino eco está ligado no pino 6 do Arduino, tá certo? E eu defini uma constante aqui que é a velocidade do som no ar. Esse valor também se encontra na internet, né? 340 metros por segundo ou 0,034 centímetros por microsegundo. Por que eu estou trabalhando em microsegundos? Porque quando eu estiver lendo esse valor do eco aqui, é nessa faixa aí que ele vai trabalhar, né? A gente vai esperar esse pulso retornar em questões de microsegundos, porque a distância que ele consegue pegar é relativamente pequena para esse sensor, se eu não me engano, até agora não lembro se é 100 centímetros ou algo parecido. Então no meu setup, estou definindo pino de trigger, então vai ser saída, né? Eu vou estar dizendo para esse sensor aqui enviar o pulso. E o pino de eco vai ser uma entrada. Como eu quero ler esses valores através da minha porta serial, eu vou então dizer serial begin aqui 9600 e já mandei uma mensagem inicial para falar, olha, os próximos valores que você vai receber são distâncias em centímetros. No meu loop, o que eu estou fazendo? Basicamente, eu tenho uma variável distância e eu estou usando essa função aqui, ler distância, salvando esse valor aqui na variável distância e depois imprimindo esse valor que você acabou de ler. Então, vamos ver o que essa função ler distância que eu criei faz, né? A função ler distância, eu estou vendo que ela não tem argumento nenhum, correto, de entrada, mas ela retorna um argumento. Ela vai retornar alguma coisa e esse alguma coisa vai ser do tipo float. Então, primeiro, eu vou ter que fazer essa configuração aqui do trigger. Então, o trigger, eu vou ter que deixar ele no valor baixo, depois escrever ele num valor alto e depois trazer ele para baixo de novo. Então, isso aí está especificado lá no datasheet desse sensor. Eu fui lá, olhei, vi como é que funciona direitinho
peguei alguns exemplos para poder confirmar, né? E eles estão falando lá, olha, sempre que você quiser enviar um pulso, você tem que trazer o pino do trigger para baixo, esperar pelo menos 2 microsegundos, depois jogar para cima durante 10 microsegundos e trazer ele para baixo de novo, tá certo? Beleza. E aí depois você vai ficar olhando o tempo que demora para você ter esse retorno. Para a gente poder ver esse pulso de retorno, tem uma função própria do Arduino que chama pulse in. Então, para isso, você só tem que dizer qual pino que você quer olhar e qual que é o valor de retorno que você está esperando. No caso, a gente está esperando um valor de retorno alto, né? Então, com isso aqui, ele consegue ter uma precisão maior para saber exatamente quanto tempo você está esperando, lá em microsegundos, né? Que demorou para esse tempo ir e voltar, para esse pulso sonoro ir e voltar. Então, isso aqui eu salvei na variável tempo voo. Eu chamei essa variável de tempo de voo, tá certo? Aí, para eu converter agora, eu sei que o meu V é igual a ΔS sobre ΔT, né? O V já estava definido aqui em cima e o ΔT está aqui. Então, a minha distância, o meu ΔS, vai ser o que? A velocidade vezes o meu tempo. Só que o meu tempo, esse é o tempo que demorou para ele ir e voltar. Então, eu quero pegar só o tempo de ida, né? Porque aí eu teria, de fato, a distância do meu objeto. Então, por isso que eu dividi por 2 aqui. Então, esse é o valor que eu vou retornar e é o valor que eu estou salvando aqui na minha variável distância. Beleza? E é esse valor aqui que eu vou ficar lendo. Então, vamos ver a nossa simulação aqui. De novo, vou abrir o monitor serial para ficar vendo. Repara que ele está lendo bem rápido aqui, né? Eu vou resetar aqui o meu Arduino e vocês vão ver que ele vai mandar aquela primeira mensagenzinha lá rapidinho. Distância em centímetros, tá certo? E a princípio ele está lendo aqui aproximadamente 102 centímetros. Se eu jogar aqui no meu plotter, né, eu vou ver que ele está aqui bem próximo do 102 com uma pequena variação. E agora eu consigo simular essa entrada aqui do meu sensor. Então posso, se eu jogar mais para cima, eu vou ver que o meu sensor está corretamente lendo o nosso valor. Então está dando aqui 127, né, a distância real. O meu sensor está lendo 125. Então está um pequeno erro ali na leitura, né, isso é normal. No sensor real também teria isso. E ali no plotter, repara que eu consigo enxergar essas variações acontecendo em tempo real também. Tá certo? Então, eu consigo vir aqui desde 30 centímetros, aproximo 20 centímetros, né? Até, na verdade, é mais do que eu falei. Até, aparentemente, até 300 centímetros ele consegue ler. Tá certo? Então, mais um exemplo aí, mais uma prática pra gente. Vamos voltar aqui para os nossos slides. A gente tem mais um tema importante para trabalhar aí, mais dois temas, né? Que é trabalhando com motores e a parte dos das nossos shields, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Primeira coisa, gente, eu queria falar de trabalhar com motores, porque é um tema, é um atuador mais relevante quando a gente está falando de prototipagem. Provavelmente é o atuador mais comum, né? São os motores elétricos, principalmente de corrente contínua. Na verdade, não só de corrente contínua, mas esses três exemplos aqui que eu tô trabalhando. Quer dizer que em prototipagem não é tão comum se trabalhar com motores de corrente alternada, né? Mas esses três exemplos aqui. E a gente já tinha falado deles na nossa aula de eletrônica básica, mas eu vou falar rapidamente aqui da diferença, né? O motor de corrente contínua, você vai aplicar uma tensão nele, ele vai ter então um giro contínuo. De acordo com a tensão que você aplicar, ele vai variar a velocidade do giro dele, tá certo? Se você inverter a polaridade, ele vai começar a girar no sentido inverso. E aí a gente tem, então, a possibilidade de... A gente não pode ligar ele diretamente no Arduino, tá certo? Esses motores de corrente contínua, você pode alimentar eles, em alguns casos, motores de menor porte, diretamente pelo Arduino, mas a gente não vai conseguir controlar eles pelos nossos pinos de PWM lá do Arduino, porque a corrente que ele vai fornecer é muito pequena, tá certo? Que o nosso pino de PWM do Arduino consegue fornecer é pequena. Então, a gente vai precisar de um circuito externo para poder alimentar ele, tá certo? E aí tem uma outra questão.
dependendo, se você só tiver um sentido de giro, a gente consegue fazer isso aí com um transistor. Então a gente vai ver esse exemplo aqui daqui a pouquinho. Se você quiser também trabalhar com o sentido inverso de giro, né, não tem, sem você de fato ir lá fisicamente inverter a conexão do motor, a gente pode trabalhar com esse componente aí, circuito integrado, que é chamado então de ponte H, tá certo? Ele faz essa inversão para você usando só comandos lógicos. Rapidamente, falar dos outros tipos aqui, o servo motor, então, ao invés de a gente ter esse controle de velocidade, a gente tem um controle de posição, né? Então, você pode usar um PWM para acionar esse motor, e aí ele vai ter, já tem um controlador interno dentro do próprio motor que você consegue fazer esse controle de posição fixo aqui do componente. E a gente tem um motor de passo, onde você consegue definir aí pequenas variações para o seu motor com uma precisão bastante grande. Eu deixei aqui um link sobre como trabalhar com cada um desses tipos de motores aqui, tá certo? A única questão é que o motor de passo não tem simulador dele no Tinkercad, tá certo? Os outros dois a gente tem. Inclusive coloquei algumas fotos aqui e também de um circuito integrado aqui do L293. Então a gente tem mais duas práticas aqui. Uma delas é para controle de motor CC. Tem como você implementar isso, mas você vai ter que dar uma olhadinha, dar aquela pesquisada na internet, da mesma forma que a gente fez com sensores, ou então olha aí nesse link para você ver como fazer essa conexão, tá certo? Então tenta fazer essas duas práticas aí, uma seria o controle de velocidade do motor CC, e o outro é o controle de posição do servomotor, tá certo? Tenta aí, dá um pause no vídeo, voltou, e vamos olhar lá para o Tinkercad como é que isso é feito. Então já tem um exemplo pronto aqui. O mais importante desse circuito, gente, a questão de controle dele é relativamente simples. O mais importante é como fazer essa conexão eletrônica aqui, tá certo? Então, olha só, eu tinha comentado aqui, né, que eu não posso usar o meu pino PWM para alimentar diretamente meu motor, mas o que eu posso utilizar é o transistor, né? A gente já tinha visto isso, que ele vai funcionar como uma chave. Então, com pequenos níveis de tensão e corrente, a gente consegue controlar um fluxo maior do outro lado. Então é basicamente isso que eu estou fazendo. Estou usando uma fonte extra aqui de 9 volts para alimentar esse motor. Então um lado dele aqui eu liguei direto no positivo, o outro lado, se eu ligasse direto no negativo, ele ia ficar sempre girando, né? Ao invés disso, o que eu fiz foi, eu joguei aqui nesse pino do coletor, tá certo? Então, basicamente, se e aqui eu tenho o coletor, o emissor do outro lado, né, que está indo lá para o terra está em comum entre as duas fontes. Então, basicamente, esse pino aqui vai estar funcionando como uma chave, que está ligado lá no meu Arduino. Então, se eu abrir essa chave, eu vou deixar passar a corrente aqui. Então, quando eu abrir essa chave, o que vai acontecer? Vai vir a passagem de corrente aqui, passar por dentro do meu motor, vir para cá pelo coletor, passar aqui pelo emissor e vir para o terra e voltar lá na bateria. Então, fechei o circuito, tá certo? E aí meu motor vai estar girando. Se eu fechar a chave, esse circuito aqui não vai ter onde a corrente fluir. Então, meu motor vai ficar ligado só com uma das pernas dos 5 volts e aí ele vai deixar de parar de girar, né? Tem um outro componente aqui que é um diodo, que é o seguinte: uma vez que eu paro de alimentar o meu motor, ele vai continuar girando por inércia. Então, uma vez que você deixa de alimentar o seu motor, ele começa a funcionar como um gerador e ele vai começar a gerar tensão. Então, essa tensão de retorno, se você não tiver uma proteção adequada para o seu circuito, ela pode queimar o seu transistor ou até chegar a danificar aí o pino do seu Arduino, tá certo? Então, para isso a gente precisa dessa proteção. Eu vou fazer a minha proteção aqui com um diodo. Esse diodo, basicamente, aqui no meu terminal negativo, né? O que ele faz? Quando eu não tiver passagem de corrente aqui, essa corrente vai ficar circulando, essa corrente de retorno vai ficar circulando aqui só dentro do próprio motor e não vai influenciar, não vai queimar o meu transistor, tá certo? Então essa conexão aqui é um pouquinho chatinha assim de entender, tá? Mas uma vez que você viu, pegou um exemplo, você não vai esquecer mais, vai conseguir entender direitinho isso aí. A parte do código é bem simples. Uma vez que eu tenho esse controle aqui, eu posso ou usar isso aqui como um digital write, né, uma saída digital,
e dizer, olha, liga ou desliga o motor, ou então agora eu posso usar o meu PWM e ficar chaveando isso aqui. Se eu mantiver a maior parte do tempo ligado, eu vou estar com uma tensão maior no meu motor e ele vai girar mais rápido. Se eu deixar a maior parte do tempo desligado no meu PWM, né, então meu motor vai começar a girar mais devagarzinho. Então aqui basicamente eu estou fazendo esse controle de novo através do meu comando serial aqui, né? E aí meu usuário vai definir qual que é a velocidade que ele quer mandar. Então, meu usuário vai mandar um valor aí de 0 a 100%, tá certo? Percentual. E aí tem uma função, então aqui no meu loop, de novo eu estou sempre olhando, olha, tem alguma mensagem para ser lida? Se não, não faça nada. Ele só vai esperar um pouquinho e retornar aqui no loop. Se tiver alguma mensagem para ser lida, meu usuário enviou alguma coisa, eu vou usar o meu parse int, então vou procurar um número inteiro nessa mensagem e salvar na minha variável speed, tá certo? Coloquei o nome em inglês sem querer aqui. E aí depois eu vou escrever aqui na minha porta analógica 6, tá certo? Escolher a porta 6 aqui. Eu vou escolher então lá no meu pino motor, que é o 6, né? E eu vou usar essa função aqui, o map. O map ele converte esse valor que você tem, que é o speed, de uma faixa para outra. Então estou falando, olha, converte esse valor que estava entre 0 e 100 para um valor entre 0 e 255, porque é assim que o meu PWM funciona, né, entre 0 e 255. Então, essa função aqui só está convertendo esse valor de 0 a 100 para 0 a 255. E aí ele joga uma mensagenzinha aqui. Então, vamos ver. Na hora que eu começar, né, meu motor vai ficar parado aqui, porque ele não recebeu nada. Se eu olhar aqui no monitor serial, ele está dizendo lá para mim, escolha a velocidade do motor. Eu vou escolher aqui 30%. Então, vou mandar 30 para ele. Ele já vai fazer essa conversão para mim de 0 a 255, né? E botou meu motor para gelar lá aproximadamente 5.100 RPM, tá certo? Você vê que tem uma variação ali, o motor está rodando sem carga, né? E principalmente por causa dessa questão do PWM, que eu tenho uma oscilação aqui no motor. Se eu jogar agora, pedir a velocidade máxima do motor, eu vou ver lá que meu motor vai para 17.000 RPM, tá certo? Se eu jogar 90%, ele vai cair um pouquinho. Então, como eu falei, através desse controle de tensão aqui, a gente consegue controlar a velocidade do motor. Essa aí seria a prática com o motor de corrente contínua. E agora vamos ver com o servo motor, né? Lembrando, o servo motor, a gente controla a posição dele. Para esse servo motor aqui, eu nem criei nenhuma prática pronta, porque eu queria lembrar vocês que já tem aqui, né, muitas coisas para a gente, esse circuito de starter aqui. Então, um desses circuitos de starter já é justamente um para fazer o controle de um servo motor. Então tá aqui, ó. Basicamente, o servo motor a gente vai ter 3 pinos, né, diferente do nosso motor de corrente contínua. Então a gente vai ter que alimentar ele, no caso aqui, com 5 e terra, tá certo? 5 e 0 volts. E eu tenho um outro pino aqui que é o meu PWM. Esse valor do PWM, ele vai gerar uma posição, vai estar associado a uma posição aqui do meu motor. Então, aqui tem o nosso código, né, mas a gente pode ver em texto aqui, ao invés de diagrama de blocos. Então, basicamente, o que ele está dizendo ele está usando essa estrutura aqui, include servo. Isso aqui ele vai utilizar para incluir uma biblioteca. A gente vai ver no próximo slide daqui a pouquinho. Então, ele está incluindo isso aqui e ele está criando uma variável servo 9. Opa! Ele está criando uma variável que ele chamou de servo underline 9. E essa variável é do tipo servo, que está definido aqui nessa biblioteca. Basicamente, ele tem um setup aqui para essa biblioteca, né? Então, ele vem aqui servo 9, que é essa variável que foi criada, e ele está usando a TAT, ou seja, ele está dizendo que está lá no pino 9, e ele está falando que a largura de pulso varia de 500 até 2.500. E aí ele vai usar esses valores aqui para controlar a posição do meu motor de 0 até 1.800, até 180 graus, tá certo? Que são as possibilidades desse motor aqui especificamente. Então ele vem lá de 0 a 180. O que ele está fazendo nesse código aqui? Ele está falando, olha, um loop de for, né? Ele está falando, olha, varia a posição de 0 até 180 e a cada vez, a cada iteração desse loop ele vai incrementar 1. Depois ele vem aqui, servo 9.write, ou seja, escreva a tal posição que você
acabou de calcular. Então ele vai escrever, primeiro, vai começar no 0, depois ele vai escrever posição equivalente a 1 grau, a 2 graus, ele vai mandar o valor PWM apropriado já. 1 grau, 2 graus, 3 e assim por diante. E depois ele vai fazer o caminho contrário. Então, ele vai pegar do 180 e vai ir até o 0, decrementando de 1 em 1. Então, vamos ver essa simulação aqui. Repara, o braço do motor vai começar do 0, vai vir até 180 e depois ele volta. E aí ele fica fazendo essa variação aí, tá certo? Então, para isso, a gente está vendo que quando a gente vai lidar com esse hardware externo aqui, essa função aqui vai me ajudar bastante. Senão eu teria que definir exatamente qual que é o valor da largura de pulso, qual que tem que ser a frequência que eu tenho que trabalhar. Com esse valor aqui, com essa biblioteca, já facilita bastante as coisas para mim. Então, vamos falar um pouquinho dessa questão de bibliotecas para a gente poder fechar a nossa aula aí. Na verdade, primeiro eu vou falar de shields. Shields, gente, vão ser essas placas extras aí que a gente tem disponíveis, tá certo? Que elas são utilizadas para estender as funcionalidades do Arduino. Então, deixa eu mostrar aqui, né? Repara, aqui eu tenho os pontos de conexão do meu Arduino, tá vendo? Que eu vou estar ligando esses pontos. Os shields, às vezes, eles vão ser placas extras, muitas vezes do mesmo tamanho que o Arduino, que elas vão conectar exatamente com esse mesmo espaço aqui. Então, você coloca por cima do seu Arduino. E aí você vai ter, por exemplo, um shield que pode ser para você ter acesso a um cabo Ethernet, para você ligar a internet no seu Arduino, para você trabalhar com ele Wi-Fi, para você trabalhar com relés, para você trabalhar com GPS na sua plaquinha de Arduino, tá certo? Então eles vão estender as funcionalidades que você tem, além da funcionalidade básica da plaquinha. E aí muitas vezes a gente vai ter também, para poder lidar com esses shields, então se você for trabalhar com internet, vai ter uma biblioteca associada já para facilitar o seu trabalho, para você não ter que escrever todo o código associado para acessar a internet do zero, né? Então já tem uma biblioteca que facilita a sua vida. Então sempre que a gente for incluir uma biblioteca, né? Vai usar dessa forma aqui, igualzinho a gente trabalhou com o nosso servo. Então tem símbolozinho de jogo da velha aqui, include, e aí entre esse símbolo aí de menor e maior, você vai colocar o nome da biblioteca, no caso aqui o servo.h que a gente acabou de trabalhar, né? Você pode incluir mais de uma biblioteca no seu programa quando forem necessárias. Normalmente essas bibliotecas já têm exemplos de início para você ver como vai funcionar. De novo, você pode pesquisar lá também, servo.h, exemplo Arduino, e vai aparecer lá um monte de exemplo de como utilizar isso aí. E aí tem outra questão, a gente tem as bibliotecas padrões do Arduino, como por exemplo a Servo, como por exemplo a Tone. Então a gente já tem algumas bibliotecas padrões do Arduino que já vem junto com a IDE e que você pode carregar diretamente no seu controlador aqui. E a gente tem outras bibliotecas, então para essa aí a gente tem lá, né, a nossa página de referência da linguagem do Arduino, tá certo? E também a gente pode ter bibliotecas contribuídas pela comunidade. Então, outras pessoas, eu desenvolvi uma biblioteca aqui para fazer um controle de luminosidade assim, assim, assado. E aí eu posso disponibilizar essa biblioteca, quem quiser, vai lá, baixa e pode utilizar para facilitar o próprio trabalho. Então, para isso, às vezes eu vou precisar de trabalhar com um gerenciador de bibliotecas. Então, bibliotecas extras que não são as oficiais fornecidas pelo Arduino, eu vou ter que trazer elas para que elas possam ser adicionadas no meu código, tá certo? No Tinkercad a gente não tem muito como fazer isso, tá? Só trabalhar com as bibliotecas oficiais mesmo, mas numa plaquinha real você pode fazer, pegar para adicionar funcionalidades extras aí, não ter que ficar recriando a roda, né? Vê se alguém já fez isso aí que você precisa. Beleza? Então tem aqui uma página também que vai te dizer como trabalhar com essas bibliotecas extras aí. E com isso a gente fecha a aula, tá certo? O último tópico só que eu queria passar, já estourei muito tempo aqui, rapidamente, são os desafios aí para essa parte da matéria. Então aqui a gente termina essa parte da matéria de prototipagem com Arduino. E aí agora, para quem está fazendo o trabalho, né? A gente vai ter então um novo trabalho aí valendo 25 pontos, são 3 desafios, tá certo?
Então, 2 desafios um pouquinho mais simples valendo 8 pontos, os 3 são dificuldade parecida e um outro desafio com 9 pontos. Não coloquei vídeo aqui porque eu quero que vocês usem essa criatividade para poder entender como que isso vai funcionar, para fazer também a montagem dos componentes eletrônicos, tá certo? O primeiro deles é um sensor de ré. Então, igualzinho um sensor de ré de um carro, pensa aí quais componentes você vai ter que trabalhar, mas você vai ter que olhar a distância de algum obstáculo que vai estar mais próximo. Se chegar a partir de uma determinada distância, você vai começar a fazer aquele barulho igual no sensor de ré do carro. Pi, pi, pi. Quanto mais próximo tiver o obstáculo, você vai aumentar a frequência. Então vai ficar pi, 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 quando o carro estiver quase encostando no obstáculo já, tá certo? Então, o primeiro desafio vai ser esse. O segundo é um controle de para-brisa. Também estava inspirado no carro aí na hora que eu fiz esses desafios. Então, o para-brisa, vocês já viram como é que é? O para-brisa de um carro, ele vai ficar lá, gira totalmente para um lado, totalmente para o outro. Então, você tem que ter um controle aí de posição para poder fazer esse movimento. Pensa qual componente que você vai ter que utilizar para isso. Tá certo? No carro, normalmente a gente tem 2 ou 3 velocidades. Então, você pode colocar velocidade baixa e aí o para-brisa fica só assim. Depois você tem uma outra velocidade que ele fica na velocidade média e uma outra velocidade que ele fica muito rápido. O que eu quero é, ao invés de você ter só essas 3 possibilidades, eu queria que essa chavinha fosse contínua. Então, eu ia desde o zero, onde o para-brisa é totalmente parado, até uma velocidade bem lenta, e aí conseguir ter infinitas velocidades ali, né? Então, pensa aí, que componente é esse que você pode girar e ele vai te dar uma resposta. E aí você vai ler isso e controlar um outro componente que vai estaria associado ao para-brisa do carro. Por último, a gente tem um sensor de presença com lâmpada de 12 volts, tá certo? Então isso aí é igual, já fui num banheiro de bar, de restaurante, alguma coisa assim. Na hora que você entra no banheiro, ele acende a luz, né? Depois de um tempo, ele apaga. Então, beleza, é exatamente isso aí que vocês vão implementar, só que não é LED, tá certo? É uma lâmpada de 12 volts. Então, você tem que pensar aí, lembrar daquelas questões de limitação de corrente do Arduino. Então, tem a lâmpada de 12 volts lá no Tinkercad, vocês vão utilizar ela e fazer essa parte da eletrônica aí também. E outra coisa aí, o ponto extra, esse para virar o 9 pontos aí, né, é o ajuste de tempo. Então, eu quero um potenciômetro, por exemplo, para você poder utilizar e controlar quanto tempo, uma vez que essa lâmpada acendeu, quanto tempo ela vai ficar acesa antes dela apagar. Já viu que às vezes você vai no banheiro e é chato pra caramba, você tá lá no banheiro e de repente a luz apaga. Você até tem que ficar lá mexendo para tentar acender o sensor de novo. Então, nesse caso aí, no que você está fazendo, vai ser um pouco melhor, porque você vai conseguir controlar, ajustar esse tempo aí, tá certo? Esses aí são os 3 desafios, e com isso a gente, de fato, fecha a aula de hoje, e esse tema aí de prototipagem com Arduino. Espero que vocês tenham gostado, um abraço e até a próxima.